Você sabia que os seus rins podem estar morrendo em silêncio agora mesmo, sem você sentir ali uma única pontada de dor? Imagina a cena. Você acorda, olha no espelho e vê seus olhos ali inchados. Você acha que é apenas uma noite mal dormida ou cansaço, mas na verdade pode ser o primeiro sinal que o teu corpo está perdendo a batalha contra a falência renal. O maior perigo dos rins é que eles são órgãos extremamente orgulhosos e resilientes. Eles trabalham dobrado para compensar qualquer dano e você só vai sentir que algo está errado quando cerca de 70% a 80% da tua função renal já tiver ido embora. É por isso que muitos médicos chamam a doença renal de assassino silencioso. Se você não quer terminar seus dias preso a uma máquina de hemodiálise por 4 horas, 3 vezes por semana, preste muita atenção no que eu vou te revelar hoje. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Já se inscreve no canal, curte e compartilha com seus amigos e familiares. Assim, você vai estar compartilhando conhecimento e ajudando muita gente com apenas um clique. E coloca aqui nos comentários de que cidade você é. Olha só, os seus rins são filtros sofisticados, localizados aqui profundamente aqui no retroperitônio. No topo de cada um dos rins estão as glândulas adrenais, responsáveis por hormônios vitais. Mas a mágica acontece ali nos néfrons. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de unidades, dessa unidade aí de filtragem. Ao todo, você nasce então com 2 milhões de pequenos filtros compostos por redes densas ali de capilares. Com o passar dos anos, é natural que esse número diminua um pouco, mas o estilo de vida moderno está acelerando essa destruição de forma alarmante. A ciência divide a doença renal em 5 estágios, baseado na perda dessas unidades. No estágio 1, nós temos o cenário mais traiçoeiro de todos. Aqui a função do teu rim ainda está excelente, acima de 90%. Mas por que é doença então? Porque, pessoal, apesar da função ela estar normal, já encontramos sinais de lesão renal. Geralmente a albumina, uma proteína que começa a vazar na urina, ou já aparece alguma alteração em algum exame de imagem. No estágio 2, a filtração cai levemente. O teu rim funciona entre 60% a 89%. Você já perdeu então um pouco da reserva funcional. Aí chegamos no estágio 3, que é o grande divisor de águas. Hoje a medicina ainda divide esse estágio em 2, porque a gravidade muda muito rápido. No estágio 3A, a função caiu para entre 45% e 59%. Aqui a luz amarela acende forte. Metade da capacidade já foi embora. Já no estágio 3B, a situação piora. A função está entre 30% e 44%. E como cardiologista, esse é o ponto que mais me preocupa, porque o risco de infarto e AVC dispara nesse estágio. Avançando para o estágio 4, a situação é grave. É o estado de pré-diálise. E aí seus rins funcionam apenas entre 15% e 29%. Nessa fase, o corpo já não consegue se limpar direito. Começa a sobrar ácido, potássio, toxinas no seu corpo. O inchaço e o cansaço são evidentes. E finalmente, o estágio 5 é a falência renal. A função é menor que 15%. Aqui o rim parou. Nesse ponto, apenas remédios não seguram mais. E precisamos então preparar o paciente para a diálise ou para o transplante. Não espere chegar no estágio 3 ou 4 para se preocupar. A boa notícia é que se você detectar os sinais precocemente, a doença renal pode ser revertida ou no mínimo estabilizada. Mas o que está fritando aí os rins da população? Não é apenas beber pouca água. O grande vilão é a inflamação sistêmica, causada por alimentos ultraprocessados. Outra coisa é a exposição a produtos químicos sintéticos e principalmente a resistência à insulina. E outra causa muito comum, a hipertensão arterial mal controlada. Agora preste bem atenção. Eu listei os 15 sinais visíveis de dano renal que você jamais deve ignorar. Vou falar aqui rapidinho de cada um deles. Sinal número 1, olhos inchados. Isso ocorre porque o rim está deixando vazar proteína, principalmente a albumina pela urina. Isso acaba alterando a pressão nos vasos e faz com que o líquido escape aqui para a pele fina, principalmente que a gente tem aqui ao redor dos olhos. Sinal número 2, os pés e tornozelos inchados. Tem muita doença que pode causar inchaço e a doença renal também pode. A retenção de sódio e água faz com que o líquido se acumule ali nas extremidades por ação da gravidade. E o pé fica parecendo um pão ali, de tão inchado que ele fica. Sinal número 3, síndrome das pernas inquietas. Se o marido aí ou tua esposa mexe as pernas o tempo todo ali durante o sono, o desequilíbrio de minerais e a toxicidade nervosa causam um impulso incontrolável ali de mexer as pernas à noite. Isso ocorre quando o rim não funciona bem. Sinal 4, as mãos inchadas. Aqui, pessoal, não só os pés podem ficar demasiados, os punhos e as mãos também ficam. A pessoa acaba tendo dificuldade até para fechar ali os punhos. Os anéis aqui dos dedos ficam apertados e difíceis de sair. Esses são sinais claros de desequilíbrio hidroeletrolítico. Número 5, hálito amoniacal. Pessoal,
O cheiro que sai da boca de quem tem os rins fracos é geralmente bem ruim e chega a incomodar quem está do lado. Isso é explicado pela quantidade de ureia que sobe muito. A ureia é quebrada em amônia na saliva e a pessoa que tem esse hálito pode sentir também um gosto metálico ali na boca. Sinal 6, o ganho de peso. Se você ganhou 2 ou 3 quilos em poucos dias, isso não é gordura, é acúmulo de líquido. E seus rins ali não conseguiram mais filtrar. Sinal número 7, urina espumosa. Quando você for urinar, observe a tua urina. Presta atenção na cor, no cheiro e se ele está muito espumoso ali ou não. A urina pode dizer muita coisa ali sobre o seu corpo. Se ela mantiver uma espuma persistente, parecido ali com a espuma de cerveja, isso pode ser um sinal de proteinúria. Isso indica que seus rins estão perdendo proteína vital para o teu corpo. Sinal número 8, prurido urêmico. Nesse caso, a pele fica bem seca e vive coçando. Isso ocorre por conta do acúmulo de ureia e de fósforo no sangue. Como eles não são filtrados mais pelos rins, começa a dar uma irritação aqui nas terminações nervosas da pele. Sinal 9, alteração no tom da pele. A pessoa com insuficiência renal fica com uma pele ali mais pálida, com um tom mais terroso. Isso porque os rins produzem eritropoetina, o hormônio que fabrica o sangue, e sem ele você acaba ficando anêmico e perde a cor ali de uma pessoa saudável. Sinal número 10, hematomas. O excesso de ureia no sangue, que a gente chama de uremia, interfere na função das plaquetas. Isso vai facilitando a formação de manchas roxas pelo corpo, mesmo que não tenha acontecido nenhuma contusão no local. Sinal 11, sangue na urina. A hematúria é um sinal de alerta máximo. Isso pode ocorrer pelas lesões ali nos glomérulos, pela presença de cálculos, por causa de uma infecção de urina complicada, numa insuficiência renal, num câncer de bexiga, e por isso acende sempre um sinal de alerta para a gente que é médico. Toda hematúria deve ser investigada. Sinal 12. Você está urinando menos? Se você bebe água na quantidade adequada para o seu peso e mesmo assim urina muito pouco, pode ser que os seus rins estejam fracos. Sinal número 13. Cansaço extremo. Todo e qualquer cansaço extremo precisa ser avaliado. Anemia renal e o acúmulo de toxinas acabam deixando o teu corpo ali sem energia celular. E isso causa uma fadiga, uma exaustão e que não passa nem quando você dorme bem. Sinal número 14. Câimbras musculares frequentes. O desequilíbrio aí nos níveis de cálcio e fósforo acabam levando a espasmos musculares involuntários e dolorosos. Claro que na minoria das vezes aí as câimbras ocorrem por conta de rins fracos, mas é sim um possível sintoma da insuficiência renal. E sinal número 15, perda de apetite e náusea. O excesso de resíduos nitrogenados no sangue envenena aí o nosso sistema digestivo e isso tira a vontade de comer. As pessoas com doença renal acabam comendo menos proteína porque não tem fome. Isso acaba acelerando ainda mais a perda muscular desses pacientes. Olha então quantos sinais que são visíveis e fáceis de serem observados. Então observou ali edema periorbitário, inchaço nas mãos e nos tornozelos. Não titubeie, vai no médico. Você precisa entender que a prevenção é o único caminho seguro. Não espere os seus rins ficarem doentes. O diagnóstico precoce depende de exames simples, de sangue, de urina, e a gente que é cardiologista, a gente pede de rotina para todo o paciente. Se você tem pressão alta, diabetes ou tem mais de 40 anos, você precisa solicitar ao teu médico 2 exames básicos. A creatinina sérica, para calcular a tua taxa de filtração, e o exame de urina 1, para verificar a presença de proteína na urina. Muitas vezes, um simples ajuste na dieta, como a redução de carboidratos refinados e o controle do ácido úrico, já vão salvar os teus rins. Os rins, eles não gritam, eles sofrem em silêncio. Então, se você notou qualquer um desses sinais, não espere a dor chegar, porque quando o rim dói, geralmente é por causa de uma pedra ou uma infecção aguda. Mas a perda da função, ela não dói. Se você achou esse alerta importante, compartilhe com seus amigos e familiares. Espalhar conhecimento vai evitar que mais pessoas entrem para as estatísticas da hemodiálise. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.